Oi, pessoal! Estamos dando início aqui à nossa aula de ciências, que tem como tema materiais condutores e isolantes térmicos. Então, esta aula tem como habilidade utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais condutores e isolantes na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, garrafa térmica, coletor solar e etc., e ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Então, aqui já começa com um questionamento que diz o seguinte: você sabe o que são materiais condutores térmicos? Saberia dar exemplo deles? Então, veja o seguinte: vamos começar aqui com a definição de calor. O que é o calor? Calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Os diferentes estados da matéria transmitem calor por meio de mecanismos diferentes. Desse modo, o calor pode ser transferido por meio dos processos de condução, convecção e radiação. O ponto em comum entre esses três processos é que deve haver uma diferença de temperatura entre diferentes corpos ou em diferentes pontos do mesmo corpo. Então, vamos observar aqui o que é que são os materiais condutores. Os materiais chamados condutores, por exemplo, são aqueles capazes de transferir calor com grande facilidade. É o caso da maioria dos metais. Os materiais isolantes, por sua vez, são aqueles que dificultam a passagem de calor, como o isopor, a borracha, a madeira e etc. Então, observe aqui, ó. Aqui a gente tem as questões. A primeira questão diz o seguinte: escolha a alternativa que contém o conceito referente à definição de energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Então, aqui você vai marcar uma alternativa. Se quiser voltar lá no texto, você vai encontrar essa definição, tá certo? A segunda questão. Os materiais chamados de condutores, por exemplo, são aqueles capazes de transferir calor com grande facilidade. Marque a alternativa que corresponde a um bom condutor de calor. Então, você vai marcar também uma das alternativas. Se quiser voltar lá no texto, volta, dá uma lida, faz uma revisão. No caso, se tiver dúvida, né? A terceira questão. Os materiais isolantes são aqueles que dificultam a passagem de calor. Escolha a alternativa que corresponde a um isolante. Então, você vai marcar aqui também, dentre essas alternativas, a alternativa que corresponde a um isolante. Então, essas são as atividades. Boa sorte a todos!